Queridos, pode se assentar. Há 3 maneiras de se orar. A oração, ela significa adoração ao Pai. Eu oro adorando a Deus, reconhecendo a sua grandeza. Eu oro para Ele. Depois existe o segundo ponto de oração. Eu oro para mim. E depois existe o terceiro tipo de oração, que é a oração intercessória. Eu oro para os outros. Eu oro para Ele, eu oro por mim e oro pelos outros. Sempre que você estiver na casa de Deus, se recorde que alguém pode estar vivendo um momento de não ter força de vir até a casa de Deus. Que a minha oração, como diz a Bíblia, tem muito com seus efeitos. É bom orar com Deus e agradecer a Ele, celebrar ao Senhor? É maravilhoso. É bom pedir por mim? Sim, mas também é necessário pedir por aquele que não tem a força que você teve hoje de vir para a presença de Deus. Você acredita que algumas pessoas hoje não tiveram força o suficiente para vir para a casa do Pai? E nós precisamos interceder por essas pessoas. Amém, queridos? Sempre tenha isso no seu coração. Tem alguém precisando da nossa oração. Tem alguém precisando da nossa intercessão. E nós somos o quê? Intercessores do Senhor. Peça ao Pai e Ele nos concederá. Amém, queridos? Começa nessa quarta-feira, começa hoje, uma série de mensagens. Conversando com o pastor Jean, ele nos deu aí essa incumbência. Começa hoje uma série de mensagens sobre cura. Não, pastor, eu não estou doente. Eu não estou falando só de cura física. Nós iremos tratar durante muitas quartas-feiras aqui sobre a cura da alma, a cura da mente, a cura da maldição hereditária, a cura de várias situações. Só que o que eu quero tratar com você hoje é sobre o princípio. Eu vejo muitos pregadores e tiro o chapéu falando sobre cura. Mas, querido, entenda uma coisa, se você não encontrar a origem do problema, a origem da enfermidade, seja ela no sentimento, seja ela nas emoções, seja ela na vida financeira, seja ela onde for, você vai ter dificuldade de tratar. Por quê? Porque se você não descobre a raiz, ela continua crescendo. Abra sua Bíblia aí rapidinho. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 19. Eu quero falar hoje sobre a cura da fonte, remindo as fontes. Você precisa descobrir. Nós precisamos descobrir, querido, qual é a fonte do nosso problema. Tem pessoas que ela está vivendo, o tempo está passando, mas ela não consegue descobrir realmente qual é a raiz daquele problema, qual é a origem daquele problema, o porquê daquele mal. Eu trabalho com libertação há muito tempo. E muitas das vezes, quando você vai orar por uma pessoa, ela manifesta, e daqui a pouco ela está possessa de novo. Por quê? Porque tratou de maneira paliativa, o diabo foi embora, mas ainda continuou o quê? A fonte daquele problema, a fonte daquela situação. E o que Deus quer tratar conosco hoje é sobre a cura da fonte. Nós precisamos descobrir a fonte. Nós precisamos voltar a fonte. Por que muitas pessoas não querem tratar a fonte? Porque muitas das vezes a fonte do nosso problema tem tudo a ver com o nosso passado. E tem pessoas que têm crise com o seu passado. Tem crise com aquilo que já se foi, com aquilo que já se passou. Abriu aí sua Bíblia? Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, verso 19, o texto vai dizer assim, enquanto João acha a vinheta lá do fundo musical. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade. Os homens estão dizendo assim: ô Eliseu, a cidade é boa, o lugar é bacana, o lugar é tranquilo para se morar, o lugar é bacana para se viver, o lugar é adequado, o lugar é show de bola. Porém, como se vê, meu senhor, porém, as águas são, a cidade é boa, mas a água é má. E a terra é estéril. A cidade é boa,
é um lugar bacana, a vida que eu vivo é boa, eu sou uma pessoa bacana, eu sou uma pessoa bem situada, porém, a água que corre na minha vida é má, e eu sou estéril. Por falta de água não se produz, e porque a terra é estéril, também não se produz. Eu tenho uma vida boa, porém, eu sou estéril, eu não produzo. Eu sou uma pessoa show de bola, bacana, mas a minha vida é uma vida estéril, nada gera na minha vida. Eu tenho uma vida boa, mas a água é ruim, a água é amarga. Eu sou uma pessoa, conhece pessoa boa? Conhece pessoa bacana, mas a vida dela não sai do nada? Conhece pessoa bacana, mas ela não gera nada? Conhece pessoa bacana, mas ela não produz nada? Qual é o problema? A água e a terra. Porque se a água é má, a terra não vai produzir, porque a terra só produz com água boa. A pessoa é bacana, a pessoa é esforçada, mas nada dá certo. Você viu que o meu apelo foi até bom, que não teve nem vinheta, vai ser ao vivo. Você está vendo? Ele disse: trazei-me aqui um prato novo. Eliseu está dizendo: traz algo novo para mim. Traz algo diferente. Traz algo que ninguém ainda trouxe. Ontem eu preparando essa ministração ontem em casa, perguntei para o pessoal: o profeta eu acho que não batia bem, porque a terra é má, a água não é boa, e ele pede um prato de sal. Tem lógica? Se a água já não é boa, vai pedir sal para jogar na água? Deixa eu te falar uma coisa: não espere em Deus algo que seja lógico para a tua vida, porque Deus nunca vai trabalhar com a lógica da sua vida. Deus sempre vai trabalhar na contramão da sua vida. Por isso que nós temos dificuldade de ser curado. Trazei-me um prato novo aqui, e põe nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial, à fonte. Eliseu foi na onde? Na fonte. Ele foi aos mananciais das águas. E o texto vai dizer que Eliseu, ele coloca sal na água. E diz assim: assim diz o Senhor: tornei saudável estas águas, já não poderá daí sair morte nenhuma e nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu disse. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. A Bíblia diz que o coração é a fonte. É a fonte. É do coração que procede vida ou morte. É do nosso coração que sai todas as saídas da vida. E Deus hoje quer tratar com a nossa fonte. Deus não quer jogar sal hoje em água corrente. Deus não quer jogar hoje sal naquilo que se vai. Deus hoje quer tratar a nossa fonte. Pai querido, Pai amado, diante da Tua presença, cuja face estamos, esta é a Tua palavra. Palavra que cura, palavra que liberta, palavra que restaura. Nesta noite, Senhor, nós voltamos à fonte, porque nós queremos remir a fonte da nossa vida. Nós não queremos remir aquilo que já passou. Nós queremos remir aonde começou. Nos leva, Senhor, aonde esse mal começou, para que possamos curar. E essa fonte, Senhor, nunca mais gerar em mim morte, muito menos esterilidade. Porque eu vim aqui nesta noite buscar o autor da vida. Eu vim aqui nesta noite buscar a Tua face. E sairei daqui curado, para a glória do Seu nome. Amém. Olhe para mim. Eliseu, ele está começando o seu ministério profético. Eliseu é aquele homem que um dia está arando a terra, na 12ª parelha de boi. E Elias vai até ele e lança a capa sobre ele e chama Eliseu para o ministério profético. Eu amo a história de Eliseu porque Eliseu, para mim, é um dos homens mais bem resolvidos
que a Bíblia me apresenta. A Bíblia apresenta um homem que, quando encontra com Elias, toma uma decisão. E todo homem decidido, toda mulher decidida, são pessoas saradas, são pessoas curadas. A Bíblia vai dizer que quando Elias encontra Eliseu, Eliseu faz um pedido para Elias: permita que eu vá até meu pai e minha mãe para se despedir deles. E o texto vai dizer que o boi que arava a terra, o carro que arava a terra, Eliseu quebra e mata o boi. A Bíblia diz que ele assa o boi e come o boi. O que eu aprendo com Eliseu? Ele tomou uma decisão quando ele foi chamado: não voltar a fazer aquilo que outrora ele fazia. Você quer encontrar uma pessoa doente? É pessoas que ainda não queimou o carro e nem matou o boi. Pessoas que têm o plano B. Se não der certo aqui no Nova Veneza, eu vou para Campinas. Se não der certo em Campinas, eu vou para Americana. Se não der certo em Americana, eu vou para Paulínia. Pessoas que têm o plano B. Pessoas curadas são pessoas decididas. Eliseu, quando foi chamado, ele mata o boi e quebra o carro, dizendo o quê? Ará a terra, nunca mais, agora serei profeta. Ser curado, ser sarado é uma decisão. É uma decisão continuar doente. E é também uma decisão ser sarado. Eliseu está dizendo: olha, eu vou quebrar o carro, vou matar o boi, porque voltar à terra nunca mais. Decisão. Pessoas que têm convicção. A convicção, querido, nos sara. É eu que sou convicto que já estou sarado. Não é o médico que decide se eu estou doente ou se eu estou sarado, porque a doença, ela é uma informação. A minha esposa diz que quando eu estou gripado eu fico muito mimado. Rapaz, se eu espirrar eu já caio de cama. Por quê? Porque a gente decide jogar o corpo para baixo. Você aproveita uma mistura de cansaço com gripe, então o seu corpo já cai. É você que já dá uma informação para o seu próprio cérebro, dizendo assim: eu estou gripado, e quando eu estou gripado eu fico mimado. Chazinho, a gente só não perde a fome, mas chazinho, tossinha, gripinha, paninho para o nariz. Não é assim? Não é assim? É uma informação. Já percebeu que 2 dias depois você continua espirrando, você levanta normal, como se fosse o Popeye. Bom dia. É 2 dias de soninho, a gripe vai embora. Por quê? É uma informação. Eliseu está informando para o seu cérebro: olha, vou matar o boi, vou quebrar o carro, porque para trás eu não volto. Voltar para trás é uma decisão também. Parar também é uma decisão. Permanecer doente nos seus sentimentos é uma decisão. O que falta para nós muitas das vezes? Remir a fonte. Voltar no lugar que você foi ferido e decidir ser curado. O texto está dizendo que aquele homem que decide acompanhar o ministério de Elias, Elias fazendo de tudo para que Eliseu parasse, dizendo para Eliseu: Eliseu, eu vou até Jericó, fique aqui. Eliseu, eu vou até Belém, fique aqui. Eliseu, eu vou até o Jordão, fique aqui. E Eliseu dizendo: não, como vive o meu Senhor, eu vou te acompanhar. Por quê? Eliseu estava decidido a viver aquilo que Deus havia colocado na vida dele. Pessoas curadas, pessoas saradas, dificilmente irão retroceder, mesmo que a vida lhe venha com alguns nãos. O texto vai dizer que Eliseu faz um pedido difícil a Elias. Ele diz assim: olha, quando você for tomado, eu preciso de algo de você, eu preciso da porção dobrada. E Elias diz assim: ó, se você vê com os seus olhos aquilo que Deus irá fazer, isso vai acontecer. E o texto vai dizer que quando Elias é tomado numa carruagem de fogo, a capa cai e Eliseu toma a capa para ele. O que eu aprendo aqui? A unção não é para o céu, a unção é para a terra.
Elias, quando está subindo, já não precisava mais da unção, a unção já podia ficar. E a unção de Elias que ficou, recaiu sobre a vida de Eliseu. E a Bíblia vai dizer que ele, com a capa de Elias, atravessa o Jordão. E agora ele chega numa cidade. E a notícia da cidade é: ó, Eliseu, a cidade é boa, o lugar é bacana, o lugar é hospitaleiro. Para viver aqui não tem problema nenhum. Só tem 2 problemas aqui que nós precisamos te passar: as águas são má e a terra é estéril. Eliseu precisava viver naquele contexto. E Eliseu resolve fazer o quê? Curar o quê? As águas correntes ou curar a fonte? Ele resolveu curar a fonte. Ele pede sal. Por que ele pede sal? Porque naquela época o sal também era tido como tratamento medicinal. O sal servia para se curar. Por isso que ele pediu sal. Ele pede sal e vai curar a fonte. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui nessa noite. Você já sabe qual é a fonte do seu sofrimento? Você já sabe qual é a fonte da sua tribulação? Você já sabe qual é a fonte que te traz tristeza? Você já reconhece aonde é que isso começou? Você acredita que tem pessoas que até hoje sofrem muito com traumas da infância? Pessoas que sofrem com trauma no relacionamento, pessoas que sofrem com trauma na criação dos filhos, pessoas que sofrem com problemas financeiros contínuos, pessoas que sofrem de enfermidade contínua. E eu quero te perguntar nessa noite: aonde é a fonte do seu problema? Aonde é a fonte do meu problema? Eu já reconheci essa fonte, porque essa fonte tem a ver com o nosso passado. Qual é a doença predominante no mundo hoje? Qual é a doença predominante no mundo hoje? A depressão. A depressão é um excesso do quê? Nós vivemos 3 mal: depressão, estresse e ansiedade. São 3 excessos diferentes. A depressão é um excesso do passado, o estresse é um excesso do presente, e a ansiedade é um excesso do futuro. Qual é a fonte? Qual é a causa? Eliseu está indo remir a fonte, Eliseu está indo resolver a causa. Querido, se você não encontrar a causa, você sempre será uma pessoa doente nessa área que você é afetada. O que te afeta hoje? É um excesso do passado? O que te afeta hoje é um excesso do presente? Ou o que te afeta hoje é um excesso do futuro? Porque hoje nós temos uma doença também predominante. Qual que é? Crise de ansiedade. Esses dias eu vi um cara postando, ele acalmando um pitbull. Disse ele que o pitbull estava sofrendo um excesso, uma crise de ansiedade. O cachorro se tremia todo, e ele abraçado ali, tentando acalmar o cachorro. Hoje não é difícil você chegar num lugar com dor no peito, fadigado, sem conseguir respirar. O médico: fica tranquilo, não é infarto não, é só uma crise de ansiedade. Qual é a fonte dessa ansiedade? Qual é a fonte dessa depressão? Qual é a fonte desse estresse? Você vai precisar remir, não as águas correntes, você vai precisar remir a fonte. Qual é a fonte do seu problema? Ah, pastor, a fonte do meu problema é uma falta de paternidade. Eu fui abandonado quando criança, então isso hoje me afeta. Eu não consigo ser um bom pai. Que culpa teu filho tem? Eu não consigo ser um bom pai hoje porque eu não tive pai. Que culpa seu filho tem se o seu pai foi embora? O meu também foi embora com 2 meses. Eu continuo sendo um excelente pai. Bravo, mas um excelente pai. Pastor, eu não tive afeto na infância, por isso hoje eu não demonstro amor. Que culpa a pessoa que está do seu lado tem? Cada um, lógico, né? Que tem gente que acha que amor é mostrar coraçãozinho. Não, amor não tem nada a ver com sentimento, tá? Amor tem a ver com atitude. Tem gente que mostra o coração de manhã, bate de noite. Tem gente que mostra o coração de manhã, mas está matando a mulher de fome. Então não tem nada a ver com sentimento.
Pastor, precisa demonstrar sentimento? Mas precisa muito mais mostrar atitude. Porque não adianta você ter sentimento. I love you, baby. Hoje é dia dos namorados. Hoje eu vou dar de presente para minha esposa o dom. Já vamos repartir o dom hoje. O dom pastelão. Atitude. Remindo a fonte. Porque você não teve, porque você foi ferido no passado, hoje você é uma pessoa que vive criando feridas em pessoas, porque você foi ferida, ou porque você foi ferido. Eliseu está remindo a fonte. Ah não, meu pai era truculento. Ah, porque ele é truculento, você é um cavalo. Tá certinho, né? Ah não, minha mãe deixava a casa bagunçada, por isso a sua casa hoje é uma anarquia, porque sua mãe não limpava a casa. Eliseu foi remir a fonte. Eliseu disse assim: aonde que é a fonte dessa água má? Que eu vou lá, e eu vou remir, eu vou curar a fonte, e aqui nunca mais terá morte. Se você não remir a fonte, por onde você passar, você vai gerar morte. Eu tive uma pessoa que passou pela minha vida, e ele dizia assim para mim: eu não tenho o hábito de abençoar ninguém, porque quando eu comecei no ministério eu também não fui abençoado. Falei: miserável. Porque for um lixo na tua vida, você se tornou também um lixo para gerar lixo na vida dos outros. O que é isso? Pessoa doente. Eu vi minha mãe apanhar a vida toda, eu nunca bati numa mulher. Não é porque um dia alguém colocou lixo na minha vida que eu vou gerar lixo na vida dos outros. Eu preciso remir as fontes. Eliseu está dizendo assim: olha, o segredo de ser curado é encontrar a fonte. Ei, se você não encontrar a fonte, você nunca será curado. Qual é a fonte hoje que jorra água má na tua vida? O que é aquilo que gera morte na tua vida? O que é que gera esterilidade na tua vida? Se você não descobrir porque você é estéril e buscar a fonte, você nunca vai frutificar nessa área que você tanto sofre. Hoje nós estamos na empresa e Deus está virando uma chave muito grande lá em nome de Jesus. E eu falava sobre hoje mentalidade. Eu gosto muito de falar sobre mentalidade. Tem gente que tem uma mentalidade pobre. Pastor, é crime ser pobre? Lógico que não. Não, depende de tipo de pobreza que você está falando, porque pobreza não tem nada a ver com sujeira, pobreza não tem nada a ver com ser ridículo, pobreza não tem nada a ver com andar sujo. Eu morei na minha infância na favela, o chão era batido de terra, mas se você entrasse na casa da minha mãe, você ia achar que eles estavam entrando numa mansão. Por quê? Porque a gente aprendeu a ser limpo. Não estou falando de ambiente, eu estou falando de comportamento. Eu posso morar numa casa de chão batido, eu posso ter um ovo para comer na janta, depende até de que maneira eu vou fritar esse ovo, porque até um ovo bem frito se torna um bife, mas um bife mal frito é pior do que um ovo. Ambiente, mentalidade. Eliseu está dizendo: eu preciso curar a fonte, e a fonte que Jesus precisa curar em nós é aquilo que realmente gera morte em nós. A água era má. Não havia produtividade, não havia frutificação, não havia nada naquele lugar, mas chegou uma pessoa com uma mentalidade saudável. Posso te dar um conselho? Você pode ser de uma família pior que existe na face da terra. Se você for uma pessoa de mentalidade saudável, você cura toda a sua família. A minha casa tinha tudo para dar errado. A gente tinha tudo para estar preso hoje lá em Venceslau. Mas graças a Deus, está todo mundo na rua pregando o Evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque a nossa mentalidade foi curada. Nós entendemos que a gente não tinha necessidade de viver aquilo que a circunstância nos oferecia. A gente podia mudar a circunstância. Você pode mudar a circunstância, desde que você encontre a fonte. Por que que as coisas não são curadas? Porque nós não queremos voltar à fonte. A água era má. Existia morte naquela água, existia esterilidade naquela terra, mas chegou alguém com uma mentalidade diferente. Pastor, está dando tudo errado para mim. Qual que é a fonte desse erro? Qual é a sua parcela de culpa nesses erros?
O que você pode mudar? Porque entenda uma coisa: curar a água foi o papel de Deus, levar o sal até a fonte foi o papel de Eliseu. Muitas coisas não mudam, nós estamos esperando em Deus. Esses dias uma pessoa disse assim para mim: bem que eu podia ganhar no VidaCap 500 mil a semana passada. Eu falei: você comprou? Você comprou? Pastor, eu queria cantar. Já foi para a escola? Pastor, eu queria pregar. Está lendo o quê? Pastor, eu queria que a minha casa fosse diferente. Está fazendo o quê para a sua casa ser diferente? Pastor, eu queria que a minha família fosse diferente. Você já é diferente? Você já mudou? Não, estou esperando o Marcinho mudar. Ou estou esperando o Robertinho mudar. Robertinho está um perigo, eu já falei para ele que ele vai arrumar um problema para ele já. Ei, você já mudou? Eu queria ter um casamento diferente. Você já é um esposo diferente? Você já remiu suas fontes? Hoje no meio do dia, a maior correria, mandei uma mensagem: vida, me manda uma foto de nós dois, eu preciso postar nós dois. 3 horas da tarde, quase que eu perco a hora. Você já mudou? Você já está transformado para transformar a sua fonte? Porque vamos ser bem verdadeiro, nós temos muita facilidade de encontrar a fonte dos outros. Lá em casa não dá certo por causa dela. Minha família não é boa por causa dele. Ah, se ela fosse diferente, como as coisas seriam boas aqui em casa. Ah, se ele fosse diferente. Deixa eu te perguntar, você já é diferente? Eliseu encontrou a fonte, Eliseu encontrou a raiz, Eliseu encontrou a causa, e ele remiu a causa, ele remiu a raiz, ele remiu a fonte. Ei, para de jogar sal em água corrente. Pastor, o que é jogar sal em água corrente? É quando já está acontecendo, é quando já está passando, é quando já degringolou, é quando já caiu, é quando já destruiu. Ei, nós estamos jogando salzinho em água corrente. Deus está falando nessa noite: ei, se você jogar sal na água corrente, não vai resolver nada, o sal vai embora, a fonte vai continuar gerando morte e esterilidade. Qual é a causa? Qual é a causa? Davi, quando ele peca, ele não vai jogar água na água, ele não vai jogar sal na água corrente, ele vai na fonte, ele diz assim: Senhor, o erro sou eu. Senhor, lava-me, eu serei curado. Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ele não colocou a culpa no soldado, ele não colocou a culpa em Betseba. Davi tinha tudo para chegar e falar assim: ô Senhor, esse BO aí não é só meu não. Quem estava tomando banho no lugar impróprio era Betseba. Eu estava no palácio, estava de boa. Quem estava sem roupa lá era ela, não era eu. Mas Davi não arrumou desculpa, ele resolveu o problema. Deixa eu te perguntar aqui: você é bom de desculpa ou você é bom de resolver problema? Você é bom de argumento ou você é bom de arrependimento? Porque fonte não se cura arrumando culpados, fonte se cura se colocando na posição de curar aquilo que me afeta. O que me afeta não é o que vem dos outros, o que me afeta é o que vem de mim. Por isso que Cristo disse o quê? Não é pecado aquilo que você come, é pecado aquilo que você fala. Nós precisamos curar nossa fonte. Provérbios 18, 21 que diz que a boca, a língua, ela tem o poder de criar tanto vida, mas também como de gerar morte. Como é que está a sua fonte hoje? Quando você fala, você gera vida ou você gera morte? Quando você abre a sua boquinha,
que é a maior fonte nossa, o que é gerado? Porque Tiago diz que a nossa língua é tão complicada que tem o poder de incendiar uma. Rapaz, hein? Que combustão, hein? Como é que está a nossa fonte hoje? Muitas coisas não estão dando certo para nós porque a nossa fonte de comunicação gera muita morte. A nossa fonte de comunicação às vezes gera muita confusão. Vamos remir a fonte hoje. Vamos parar de gerar morte. Vamos parar de gerar esterilidade nos outros. Vamos começar a gerar vida. Vamos remir a fonte hoje. A fonte da nossa vida. Essa angústia, ela vem da onde? Essa tristeza que você vive, vem da onde? Essa ansiedade, sai da onde? Essa depressão, vem da onde? Esse estresse, é fruto do quê? Está trabalhando demais? Para. Está pensando demais no passado? Tem alguma coisa errada. Porque se a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, não tem lógica. Se a Bíblia diz também, lá em 1 Pedro 5,7, lançai sobre mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós, ou eu acredito que Ele está cuidando de mim, ou eu não acredito. Porque a gente vem para o culto já preocupado com amanhã, tem gente preocupada já. Quinta-feira, nossa, não tem nenhum feriado essa semana? Santo Jesus tem poder, eu vou ter que rasgar mesmo de segunda a sexta, ainda eu tenho sábado, e a conta é dia 20 ainda, você já está morrendo hoje. E aí a gente canta que cremos nele. E agora tem uma música da moda, que essa daí agora está explodido nas paradas do sucesso. Tu és, eu te encontrei na fonte, nunca bebeu um gole d'água. E diz que está cantando todo dia que está na fonte. Estou na fonte e chora e estou na fonte. Sai daqui, sai seco. Que fonte é essa? Que você bebe hoje, daqui 5 minutos está com sede de novo. Está todo mundo na fonte. Está dando nojo de ligar o rádio. Você liga o rádio, está na fonte. Esse dia eu quase achei que ia morrer afogado dentro do carro. Cantou 3 vezes, eu falei, vai invadir a água aqui o carro agora. Tá bom, está cantando que está na fonte. Encontrou na fonte. Não sentirei mais sede, mas está passando sede todo dia. Por quê? Porque a fonte é uma água que não se dá para beber. Por quê? Porque a água é má. Culto de domingo. Não, eu vou vencer, vou vencer. Com essa palavra eu vou vencer. 8 da noite. Dá a bênção apostólica para ir embora. Vou vencer. Não, eu vou vencer. 9 da noite, chega em casa, vou vencer. 9h30, eu vou vencer. 10 da noite, eu vou vencer. Hein? 11 da noite, eu vou vencer. 6 da manhã, quando acorda, eu acho que eu vou vencer. Não acho, não, eu acho que eu vou vencer. 12h, já está vencido. Sabe por quê? Porque a fonte está doente. A palavra está caindo num lugar pedregoso. Está caindo num lugar espinhoso. A palavra tem sido arrebatada com muita facilidade, sabe por quê? Porque a nossa fonte está doente. Nosso coração está doente. Ah lá, ela até começou a tocar, ó. Cuidado para vocês não morrer afogados, hein? Vou vencer. Será? Entenda uma coisa, a vitória vem quando nós estamos curados, sarados. Ei, você não precisa carregar isso a sua vida toda. Você pode deixar isso aí hoje no altar e sair daqui não achando que vai vencer. Sair daqui hoje muito mais do que vencedor, porque hoje Deus te trouxe aqui para você remir a fonte, a causa. O que te atrapalha? Uma falta de perdão? Libera logo isso aí. O que te oprime? A vida financeira? Ou você crê que Ele tem o poder de prover, ou para. Porque não vale a pena estar numa terra que é boa, mas a água ser má. Não adianta estar numa cidade que é bem situada, mas não conseguir beber da água da fonte. Não adianta falar que anda com Deus, uma vida estéril, não gera nada. Consegue nada. Não chega em lugar nenhum. Não conta um testemunho. Está acontecendo na vida da irmã, menos na minha. Está acontecendo na vida do irmão, menos na minha.
esterilidade. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu não te gerei para ser estéril, eu te gerei para gerar. Se você não está gerando, tem alguma coisa errada com a sua terra. É noite e dia a fonte. Por que eu parei de gerar? Você sabe um tipo de crente que eu tenho nojo? Nojo. Tem gente que não... gente, é que o meu português é fraco, assim, eu não tenho umas palavras muito bonitas, então eu tenho nojo. É crente saudosista. Eu morro de nojo. 185 anos atrás eu ganhava alma para Jesus. Eu já tive muitas experiências com Deus no monte. Eu já vi o fogo cair. E eu fico pensando assim, não vê mais por quê? Não acontece mais por quê? Aí tem uns que são bacana, eles dizem assim: os dias são maus. Não, eu já toquei demais. Pregar? Eu era o rei da pregação. Eu e Napoleão Falcão era assim, ó, príncipe dos pregadores. Eu não prega mais por quê? Eu estou decepcionado. Com quem? Com Jesus? Não, eu fui deixado para trás. Isso aí é o filme, pô, deixados para trás. Eu nunca vi Jesus deixar ninguém para trás. Eu nunca vi Jesus decepcionar ninguém. Se você está decepcionado, você precisa voltar à fonte e ver quem te decepcionou. Porque eu tenho certeza que não foi o Cristo. Quem te deixou para trás pode ser o ministério, o líder, mas eu nunca vi Jesus deixar ninguém para trás. Alguém aqui já leu o livro de Êxodo inteiro? Você viu que o povo de Israel passou o Mar Vermelho? Vocês viram? Você sabe quantos quilômetros tinha de uma banda a outra? 19 quilômetros. Eu fico pensando, pastor Jean, os mais novinhos que estavam lá no Egito, chamou na canela, porque não sabia até que hora que o mar ia ficar aberto. Agora eu fico pensando, e os idosos? Os moribundos? Os que estavam doentes? Levaram tempo para atravessar. Mas deixa eu te contar um segredo: o mar só se fechou depois que até o cansado atravessou. Então Jesus não deixa ninguém para trás. Quem estava saudável, Eric, não deu nem nega, chamou na canela, chegou em 10 minutos, mas o que estava doente? Mas a Bíblia não diz assim, ó, os que estavam correndo chegou e eu fechei, não, a Bíblia diz que depois que todos atravessaram. Se você não está atravessando algumas coisas, culpado não é quem te deixou, culpado é você que parou em meio ao mar, porque você deixou de olhar para a fonte e está olhando só para a correnteza. Para de olhar para a correnteza, olha para a fonte. Por que nós estamos doentes? Porque nós deixamos de ir à fonte. Nós se acostumamos com águas agitadas, nós se acostumamos com o movimento. E o que Jesus quer não é que a gente seja curado no movimento. Jesus quer que a gente seja curado na fonte. E deixa eu te contar um segredo: a fonte não é um pregador, a fonte não é uma igreja, a fonte é Cristo. Eliseu está dizendo: tem um problema, então eu vou à fonte. Quando você tem um problema, você vai para onde? Quando eu tenho um problema, eu vou para casa da minha mãe. Quando eu tenho um problema, eu ligo para o meu pai. Quando eu tenho um problema, eu ligo para a irmã. É pecado, pastor? Não, desde que ela vá orar com você. É pecado ligar para o irmão quando tem problema? Não, desde que vocês vão orar. Pastor, eu ligo para desabafar. Desculpa, você está desabafando com a pessoa errada. Você está desabafando com água corrente, com aquilo que se movimenta. Você precisa começar a desabafar com a fonte, colocar sal na fonte, aí você vai ser curado. Não, pastor, quando eu tenho um problema eu vou para as redes sociais. Tem uns crentes que eu sinto pena. De vez em quando eu pego, porque eu não sou muito chegado em rede social, não tenho. Se
se sentindo entristecido. Vivendo o pior dia da minha vida. Eu fico pensando, débil mental. Está dando só leque para os fofoqueiros. Está dando só abertura para os curiosos. Está dando só abertura para quem não tem o que fazer. Porque quem passa o dia inteiro no Instagram, vamos ser bem sinceros, tem o que fazer? Tem não, né? É falta do que fazer. Porque quem está fazendo não tem tempo nem para cuidar da vida dos outros. E eu louvo a Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele deu uma vida para cada um. Para cada um cuidar da sua. Que maravilha. Que Deus tremendo. Para de ir nas águas correntes. Começa a ir à fonte do seu problema. Descubra qual é a fonte do seu problema. Descubra qual é a fonte que te traz essa tristeza. Talvez essa tristeza seja, sabe, falta do quê? Da fonte. Muita tristeza é falta de fonte. Porque quando a gente encontra a fonte, e a fonte é sarada, a gente não tem sede de nada. Quando a gente encontra a fonte, e a gente passa a ser produtivo, a gente não tem tempo para perder com a vida dos outros. Porque uma vida só minha já é uma luta. Robertinho, para viver minha vida não é fácil não. Rapaz, é doído. Qual é a fonte do seu problema hoje? O que você precisa colocar sal hoje para ser curado? Talvez você precisa parar de olhar para o seu passado. De repente você precisa parar um pouquinho para descansar. E de repente você precisa parar de olhar muito para o seu futuro. Porque o seu futuro a quem pertence? Se pertence, eu não estou preocupado com o quê? Eu não sei se o pastor Jean já ouviu isso. Um dia eu ouvi. No momento eu fiquei triste, depois eu dei a resposta certa. Um dia falaram assim para mim, pastora Luciana: Pastor Cássio, se um dia o senhor parar de pastorear, o senhor vai comer o quê? Eu falei, será que ele está pensando que é a igreja que põe comida na minha casa? Perguntaram isso para mim um dia. Se um dia o senhor perder a ajuda da igreja, o senhor vai viver do quê? Me perguntaram isso um dia na igreja, um membro. E o miserável nem dizimista era. Então nem do dinheiro dele eu comia. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, querido. Você conhece Deus? Ele falou, conheço. Eu falei, eu acho que não. Deus, Ele não me alimenta por estar ou não estar em cima de um altar. Deus me alimenta pelo um simples fato. Pelo fato de eu ser filho. Se eu sair da igreja, o arroz vai continuar chegando na minha casa. Sabe por quê? Ele não chamou um preguiçoso para fazer a obra. Ele chamou alguém que trabalha. Até porque Deus não chama desocupado. Já notou que Deus só chama quem está bastante ocupado? Deus não tem aliança com desocupado. Então vou te dar um conselho. Se você quiser ser alguém no reino de Deus, se ocupe e Ele vai te chamar. Deus não chama quem dorme até meio-dia. Deus não chama quem está gastando tempo com besterol. Deus não chama quem não tem compromisso com Ele. Quanto mais ocupado, mais Deus chama. Pode ver que todo mundo que Deus chamou não estava na tenda com a perninha para cima, cantando aquele hino, deixa a vida me levar, vida leva eu. Já cantaram esse hino? Tem crente que canta e vive isso ainda. Deixa a vida me levar, amanhã eu resolvo, vida leva eu. O autor desse hino aí é aquele compositor gospel, Zeca Pagodinho. Conhece ele? Quem Deus chamou eram pessoas ocupadas e pessoas saradas, bem resolvidas. Pessoas que tinham problema, mas conheciam a fonte do seu problema. Pessoas que eram limitadas, mas conheciam a fonte da sua limitação. Porque Deus nunca chamou ninguém que estava preparado. Deus sempre chamou quem estava pronto. Eliseu estava pronto. Quando chegou a oportunidade, ele falou, vou matar o boi, vou queimar o carro e vou seguir a minha vida. Qual é a fonte hoje na sua vida que precisa ser sarada? Se coloque de pé. Pastor, eu parei de produzir. É noite de ir à fonte.
Pastor, eu só tenho vivido uma vida de perda. É noite de ir à fonte. Pastor, tem dado tudo errado. É noite de ir à fonte. Pastor, eu coloco a mão, morre. Até pimenteira, coloquei a mão, seca. Eu olho para a samambaia, começa a cair já flor. Pastor, em casa, eu coloco a mão, quebrou. Eu relei e morreu. Esterilidade. Pastor, faz tempo que eu não produzo nada. Eu não estou produzindo. Eu já fiz muito. Hoje eu não faço nada. Aconteceu o quê? É só a água que está má? É só a fonte que precisa ser remida nessa noite? Pastor, eu já fiz tanto por Deus. Verdade? Está escrito aonde? Cadê os frutos? Cadê? Não, pastor, eu já. Tá bom, você já. Deus não tem aliança com o seu passado. Deus tem misericórdia do teu passado. Deus tem uma aliança com o teu presente para te lançar para o futuro. Pastor, eu não estou produzindo. E eu não estou falando só a nível igreja. Eu não estou produzindo no meu casamento. Eu não estou produzindo na minha casa. Eu não estou produzindo na minha vida financeira. Pastor, eu não consigo. Eu estou doente. Tudo que eu toco morre. É noite de você voltar à fonte. Quando foi que isso começou? A Bíblia diz assim, ó, só restitui na minha vida aquilo que me traz esperança. Ainda há esperança de restituição na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Precisamos encontrar a fonte. Precisamos encontrar onde a nossa força se perdeu. Precisamos encontrar a fonte aonde a nossa fé foi abatida. Precisamos encontrar a fonte aonde foi que esse desânimo me pegou. Pastor, eu li a Bíblia todo dia. Parou por quê? Já sabe tudo? Pastor, eu orava. Parou por quê? As lutas se levantaram. Onde foi que isso aconteceu? Volta lá na fonte hoje. Deus te convida a voltar lá, na fonte, aonde começou. Esses dias uma pessoa disse assim para mim: eu perdi o amor por ela. Eu falei: você não perdeu. O amor nunca acaba. Somos nós que vamos deixando de amar. Somos nós que vamos deixando de respeitar. Somos nós que vamos deixando de cumprir o nosso papel, como marido, como mulher, como mãe, como pai. Aonde foi que isso se perdeu? Volta lá hoje. Pastor, eu perdi a mão com os meus filhos. Quando foi? Que dia que foi que você perdeu a mão? Volta nesse dia. Coloca sal na fonte. E não permita nem a morte e nem a esterilidade acabar com a tua família. Pastor, eu lutei, não consegui, eu desisti. Quem mandou você desistir? Se tem uma coisa que o crente não pode, é desistir. Porque desistência tem a ver com terceiros, tem a ver com outras pessoas. Quando eu desisto, a minha família perece. Quando eu desisto, os meus filhos perecem. Quando eu desisto, a empresa perece. Quando eu desisto, meu ministério perece. Se o meu ministério perece, pessoas perecem. Então eu não posso parar, porque parar envolve terceiros. Pastor Jean não pode parar. Se ele parar, ele prejudica vidas. Você não pode parar, porque se você parar, você prejudica a tua casa. Volta na fonte hoje. Aonde foi que esse desânimo chegou? Quando foi que esse desânimo chegou? Quando foi que essa desistência chegou? Quando foi que essa amargura chegou? Quando foi que você resolveu não fazer mais? O Senhor está convidando hoje. Eu preciso que você volte lá na fonte. Eu preciso que você leve o sal até lá, porque eu vou remir essa fonte. E essa fonte vai gerar da vida, e essa fonte vai gerar, a produzir. Eu vou acabar com a esterilidade quando você voltar na fonte. Com seus olhos fechados. Consegue voltar? Pastor, eu tinha um nome limpinho, eu tinha cartão de crédito, eu tinha uma vida ativa financeiramente, eu perdi tudo por causa das dívidas. Volta lá naquele dia que chegou a notícia que esse cartão, que esse recurso chegaria na tua vida. Coloca sal nessa fonte. O Senhor aqui nessa noite, Ele quer trazer à existência aquilo que já existiu na tua vida, aquilo que um dia foi alegria, foi festa, e hoje é só luto, é dor, é tristeza. Ele quer remir a fonte. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos.
Ei, existe uma fonte aí. E essa fonte é você que sabe onde ela está. É você que sabe aonde começou. É você que sabe o quanto você já teve alegria de beber dessa água. E o Senhor nessa noite está dizendo assim: ei, eu quero trazer para você de novo a alegria de viver dessa fonte, de beber dessa água. O Senhor está curando a sua vida hoje. Há pessoas aqui nessa noite que Deus está curando os teus sentimentos. O Senhor está curando as suas emoções. O Senhor está curando o teu coração. O Senhor está curando a tua alma. O Senhor está curando a tua vida, dizendo para você: ei, foi eu que gerei essa fonte, e sou eu que tenho o poder de curar essa fonte. O que você precisa é pegar um prato novo. Pastor, o que significa o prato novo? É uma nova atitude, é uma nova decisão. É você que decide ser curada hoje. É você que decide ser curado. Enquanto o ministério de louvor vai adorar o Senhor, eu não vou te chamar aqui na frente hoje não. O Senhor está te curando aonde você está. Essa fonte nessa noite está sendo curada. Ei, você vai voltar a sorrir dentro daquilo que hoje tem te trazido tristeza e angústia. Tem pessoas aqui dentro nessa noite. O Espírito Santo manda te dizer: não desista da tua família. Não desista dos teus. Continue orando. Continue jejuando. Continue buscando. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não conhece a pessoa. Eu estou dizendo isso porque quando você vai à fonte, volta a ter vida, volta a ter produtividade, volta a ter existência, aquilo que não existia mais. Vamos adorar o Senhor. Vai voltando na sua fonte aí. Vai voltando onde te traz amargura, tristeza, angústia.